Hoje é o dia mais feliz da minha vida porque é um dia com dificuldade. A gente tem que tentar entender, né, que as dificuldades servem para nos fazer crescer. Instinto e inteligência. Questão 71. A inteligência é um atributo do princípio vital? Resposta: não, pois as plantas vivem e não pensam. Têm apenas vida orgânica. Mais abaixo ali tem as distinções de seres, né? Primeiro, seres inanimados constituídos de matéria sem vitalidade nem inteligência, né? Que são os corpos brutos. Poderia dizer até plantas, né? Porque aí a segunda etapa seria seres animados não pensantes formados de matéria e dotados de vitalidade, né? Mas são desprovidos de inteligência. A gente poderia, né, entender a vitalidade como movimento. E teria a terceira hipótese ali, né, dos espíritos que a gente entende como racional, né? Os seres, quer dizer, perdão, né? Não seriam espíritos. Os seres que a gente entende como racionais. Questão 73. O instinto é independente da inteligência? Resposta: não, precisamente porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional e é por esse meio que todos os seres provêm as suas necessidades. Né? A gente para pensar antigamente, quando os seres vivos eram mais brutos, né? A fome é um instinto que fazia eles se manterem vivos. Se não sentisse fome, eles iam morrer. Ou se não tivesse sede, ou então às vezes até aquela sensação de a gente não gosta daquela sensação de dor. Tu toca numa coisa e te queima, aquela sensação é ruim. Mas se não tivesse aquela sensação de dor ali, de queimação, você ia ficar com a mão ali, daqui a pouco derrete, a mão caiu tudo, você nem viu. Então a dor, né, tem esse papel fundamental. 74. Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência, quer dizer, precisar onde termina um e começa o outro? Não, porque frequentemente eles se confundem. Mas se pode muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto e aqueles que pertencem à inteligência. É exato dizer que se as faculdades instintivas diminuem à medida que as faculdades intelectuais aumentam, né? A resposta é não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre e algumas vezes com maior segurança do que a razão. Ele não se desvia nunca. Bom, é uma questão porque a gente tem a inteligência como suprassumo do ser, né? Se a gente imagina um ser maior, mais evoluído, ele seria o ápice da inteligência. E que questão diz isso? Que sempre vai fazer refletir, e eu vou lá de novo. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre e algumas vezes com mais segurança que a razão. Ele não se desvia nunca. Tava indo lá em Porto Alegre, lá, não sei o quê. E aí eu vi, assim, pra mim não é um orgulho falar isso. Pra mim é triste falar isso. Mas eu falo porque aqui a gente tá em uma confraternização e amizade. Não tem vergonha de me expor, porque eu sou cheio de defeitos. E aí eu tava indo lá na avenida lá. E aí vi um índiozinho, né? Pequeno assim, devia ter não sei quantos anos. Tava tremendo de frio, tava louco de frio. E aí, naquele primeiro instinto eu pensei, vou tirar meu casaco e vou dar pra ele. Pensei assim, né? Mas aí na segunda hora eu já pensei, mas esse casaco eu ganhei da minha avó, será que, né? Não é certo, teoricamente, tu dar um presente que a pessoa te deu com carinho, tu dá pra outra. De certa forma parece que é um desenho. Eu pensei, mas será que... Aí, sabe, fiquei questionando assim, mas será que ele também não vai se sentir ofendido? Sabe? Aquela questão. E se caminhando, daqui a pouco já passou e aquela situação não voltou mais. E eu me arrependo disso aí. Já faz o quê? Faz anos, faz 7, 8 anos. E eu não esqueço daquilo, entendeu? E acontece às vezes comigo e com várias pessoas. Tu quer fazer uma situação, mas aí tu pensa, mas será que. Né? E aí a gente fica naquela, o instinto diz pra te fazer, mas aí tu começa a raciocinar e pensar, não, mas não sei o que, e aquilo te leva às vezes ao erro. Se eu tivesse usado o instinto direto, não teria esse remorso, assim como não carrego remorso, porque eu sei que nas outras vidas eu era pior que era hoje. Enfim, mas aquela consciência de que eu poderia ter feito mais. Então a gente, às vezes, a gente tem que sempre tentar se guiar pela razão. Mas no momento decisivo, assim, momento que você tem 2 segundos para pensar, larga tudo e faz. Faz, né? A não ser que você já tenha refletido sobre aquilo, mas numas questões como essa, entendeu? Que é um conflito entre você e outra pessoa, ou você e bens materiais, faz. Abre mão do dinheiro que tem, abre mão daquilo, tenta fazer isso. Então é essa questão que eu deixo para hoje, né?
Eu não estou falando de se é certo ou errado, porque até aqui diz, né? Algumas vezes, né? Na maioria das vezes, mas não sempre, o instinto está certo. Então a gente tem que ponderar entre fazer o bem, né? Com o que a gente acha certo ou fazer o bem que a gente sente no fundo que é o certo. Porque às vezes você vê uma situação errada, né? Tipo, vou dar um exemplo. Tem um amigo teu que tá com problema com bebida, alguma coisa. Aí, por um lado, a primeira coisa, não, vou falar com ele, vou lá até brigar com ele se tiver que brigar. Mas aí, no segundo momento, você também pensa, não, mas eu também não posso estar, eu como, sei lá, espiritualista, não posso estar meio dispondo, brigando com outras pessoas, entendeu? Então, então teoricamente, seria duas formas de fazer o bem. Eu não posso pensar em coisas, né? Assim, vou sair pra fazer que nem alguém pensar, vou vender comida, vou doar comida, não sei o que, pra pessoas. Aí às vezes começa a pensar, fala, mas eu não tenho como entregar. E aí começa a gente a pensar muitas coisas. Mas será que aí as pessoas que eu vou entregar não vão ser. E tem gente que tem essa questão, começa. Não, mas eu vou ajudar só certas pessoas, porque tem outras pessoas que têm problema com drogas, ou enfim. Tem muitas pessoas, infelizmente, que pensam assim. Então, às vezes, a gente pensar muito é um problema. Eu sei que isso que eu falo é muito estranho, assim, mas às vezes a gente pensar demais complica. Então a gente tem que ser simples, né? Pode ajudar? Posso. Tentar não... Que nem a gente pensa assim... às vezes vou levar comida. Mas como é que eu vou levar? Também não tem colher para levar. Isso se resolve no caminho. Quando a gente menos bota o pé para fazer e as coisas vão aparecendo aos poucos. A gente não pode criar empecilhos, né? E isso eu acho que de certa forma é também um instinto da gente mesmo se auto-resguardar e de querer ficar estacionado. De certa forma é um instinto, mas a gente tem que sempre se basear. O instinto bom, aquilo que vai agregar, vai trazer algo para mais outra pessoa. É isso que a gente tem que seguir. E é isso, fiquem com Deus, um abraço. Um abraço.